Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada nas palavras de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso aqui foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos. Soberano e eterno Deus, viemos aqui nesta manhã também para aprendermos mais de Ti, para sentarmos aos Teus pés, Senhor, nosso Mestre, nosso Rei, e sermos instruídos pela Tua palavra e pelo Teu Espírito nos caminhos de Cristo Jesus. Faze-nos crescer e amadurecer como servos e filhos Teus reunidos neste lugar. Instrui-nos e capacita-nos como Tua família, Senhor, para que Te sirvamos com entendimento, com convicção, com fidelidade e com excelência. Abençoe-me, Senhor, na transmissão da Tua palavra, que eu seja um instrumento fiel em Tuas mãos, e abençoe, Senhor, cada um aqui no recebimento da palavra, para que sejamos bons ouvintes e melhores praticantes das Sagradas Escrituras. Nós assim Te suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Para que exatamente serve uma igreja saudável? Para quê? Que benefício tiramos de uma igreja saudável? Qual o seu proveito para as nossas vidas? Numa época tão obcecada pelo consumo, tão movida pelo benefício próprio, pelo aproveitamento pessoal,
Estamos muito acostumados a medir tudo ao nosso redor, dos nossos bens, aos nossos empregos, das nossas posses, aos nossos relacionamentos, pelo proveito que tiramos dessas coisas, pela sua utilidade, pelo seu benefício imediato. Estamos muito condicionados a fazer essa pergunta sempre: por que eu devo me esforçar por isso? Por que eu devo gastar nisso e não naquilo? Como é que isso me trará mais benefício do que aquela outra opção? E é interessante como nós fazemos esta pergunta de tudo nesta vida, inclusive da própria igreja. Que benefício esta igreja me trará? Que proveito eu posso tirar deste ajuntamento, desta congregação, que eu não posso tirar de outro lugar ou de outra igreja? Pessoas hoje procuram a igreja por uma série de razões e motivações, tudo dependendo da sua utilidade ou da sua percepção da utilidade da igreja ou daquela igreja específica. Então, pessoas chegam à igreja com algumas perguntas, uma ou várias destas perguntas em mente. Quanto conhecimento eu posso adquirir nesta igreja? Quantas experiências eu posso ter neste lugar? Que tipo de bem-estar emocional este lugar, estas pessoas me providenciarão? Que tipo de pessoas eu encontrarei lá? Que tipo de enlevo eu experimentarei naquele determinado culto? Como esta igreja promove uma agenda que me interessa? Talvez uma agenda conservadora, uma agenda que promove e protege as morais e os bons costumes que estão em extinção nessa sociedade. Ou como esta igreja serve o meu interesse por transformar o mundo, por transformar a minha sociedade, a minha cultura, o país em que eu vivo. Quais são as perguntas que você fez ao chegar aqui? Por que você procurou esta igreja e não outra? Como você responderia à pergunta: para que serve esta igreja? Ou para que serve a igreja em geral? Bem, seja qual for a sua resposta, o que a palavra de Deus diz é algo surpreendente e contra-intuitivo. Confronta tudo aquilo que a nossa cultura pensa, até mesmo sobre a igreja, a maneira como nós percebemos a igreja como um todo. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que a igreja não existe para me servir ou te servir. A igreja não está ao nosso serviço. A Bíblia mostrará ao contrário, que a igreja existe para servir ao seu dono, ao seu Senhor, seu cabeça, que é Cristo. Portanto, ao entrarmos por aquelas portas, a pergunta certa a ser feita não é quanto esta igreja serve aos meus interesses e propósitos, mas quanto esta igreja serve primeiro os interesses e propósitos de Deus, o seu Senhor e dono. E por conseguinte, a pergunta certa não é quanto esta igreja me beneficiará e me servirá, mas quanto eu posso aprender a servir nesta igreja e avançar os propósitos de Deus neste lugar. A igreja não é um lugar onde nós nos achegamos para sermos servidos. A igreja é um lugar onde aprendemos a servir, como o nosso mestre nos ensinou. Ao falarmos hoje sobre a sexta marca de uma igreja saudável, a marca do serviço, eu espero que todos que têm acompanhado a série possam enumerar as marcas de uma igreja saudável: pregação, adoração, comunhão, discipulado, pastoreio e hoje falaremos de serviço. Precisamos entender algumas coisas importantíssimas sobre esta sexta marca, a marca do serviço. Nós queremos responder nesta manhã duas perguntas simples, elementares,
sobre esta marca. Primeiro, quais são as bases do serviço de uma igreja saudável? Quais são seus fundamentos? E segundo, quais são os contextos principais do serviço de uma igreja saudável? Essas são as duas perguntas que queremos responder a partir de agora. Olhe comigo para o texto de Efésios capítulo 4. O texto nos ajudará a responder a primeira pergunta: quais são as bases do serviço de uma igreja saudável? Paulo nos dá duas bases principais. A primeira delas está nos versículos 1 a 6 deste capítulo, e é a seguinte: primeiramente, fomos chamados para sermos a família de Deus. Esta é uma imagem que percorre toda a carta de Paulo aos Efésios e que está presente aqui também, a imagem de uma família identificável, uma família reconhecida por Deus como a sua família aqui na terra. E diz Paulo que nosso primeiro dever, nosso primeiro chamado como igreja é de sermos e vivermos como esta família. Isso é importantíssimo em uma sociedade e em uma cultura que preza as nossas realizações acima das nossas relações, que preza mais as nossas conquistas do que o nosso caráter e a nossa conduta. Olha as pessoas que são mais aclamadas pela nossa sociedade, não são pessoas necessariamente de um caráter íntegro, não são pessoas notoriamente fiéis nos seus relacionamentos, são pessoas de sucesso, são pessoas prósperas, são pessoas que se deram bem, venceram na vida, conquistaram o topo da cadeia social, até mesmo às custas da sua integridade, da sua fidelidade nos seus relacionamentos, sejam eles familiares, partidários, o que seja. Nós medimos o valor das pessoas nesta cultura pelas suas conquistas, pelas suas realizações, pelo que fazem e ganham, e não necessariamente pelo que elas são. É importante reconhecermos isso quando olhamos para este texto e para a igreja. Por quê? O apóstolo Paulo nos lembra aqui que a nossa primeira vocação não é de sermos alguém aos olhos do mundo, não é de fazermos alguma coisa para Deus ou em nome de Deus. Não, nossa primeira vocação é de sermos membros fiéis da família de Deus. Por quê? Ele responde. Olhe para os versículos 4 a 6. Paulo repete essa expressão 7 vezes, uma só ou um só. Ele está falando sobre as bases da unidade e da identidade da igreja. Ele diz que nós compartilhamos de uma única identidade, como membros de um só corpo, como participantes do mesmo Espírito, como crentes no mesmo Senhor e na mesma esperança, e, versículo 6, como filhos do mesmo Deus e Pai. Está aí a chave para a imagem da família. Somos todos filhos de um mesmo Pai, se confessamos o mesmo Filho, Jesus Cristo, como Senhor, e se formos habitados pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo. Portanto, somos um só corpo, uma só família. Esta base que serve de fundamento para as instruções dos versículos 2 e 3 deste mesmo capítulo, que dizem o quê? Que nós devemos fazer todo o esforço possível para vivermos como membros da mesma família. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque somos filhos do mesmo Pai, porque somos irmãos em Cristo, diz Paulo. Vivamos como esta família, sejamos esta família. É a nossa primeira vocação. Como isso modifica a maneira como enxergamos o serviço da igreja e o serviço na igreja? Bem, de algumas formas. Primeiro, igreja não é um tipo de self-service espiritual. Venha e se aproveite das muitas ofertas que a igreja coloca à sua disposição, sua e dos seus filhos e dos seus jovens.
É uma maneira comum das pessoas enxergarem a igreja hoje. Não só uma igreja, mas o conjunto de igrejas. Há pessoas que se valem desse self-service da fé, visitando ou congregando em várias igrejas diferentes, à procura do quê? Do melhor serviço. Não, eu gosto da palavra aqui, eu gosto do louvor ali, ali tem um encontro um pouquinho mais animado, ali eu recebo uma oração mais poderosa. Porque enxergam a igreja como o quê? Uma prestadora de serviços religiosos. E quando a prestadora não presta mais, ou quando vem uma outra igreja com serviços melhores, o que essas pessoas fazem? Elas migram de lugar em lugar. Exaurem, esgotam os recursos daquela igreja, se sentem satisfeitas e dizem: agora eu vou à procura da próxima oferta. A igreja não é um tipo de self-service espiritual. Nós não enxergamos família assim, enxergamos? Imagine se nós enxergássemos a nossa família assim: bem, eu já me saciei dos recursos dos meus filhos, já estou satisfeito com o que a minha esposa providenciou, meu marido providenciou até agora, eu acho que agora eu vou procurar uma outra família que me sirva melhor. Sabe, assim, alguém que não me incomode tanto, não me cobre tanto, assim, filhos mais compreensíveis, que me elogiem mais. É absurdo falar assim, mas é assim que as pessoas vivem hoje. Os relacionamentos se tornaram descartáveis. Consumimos, nos satisfazemos e partimos para o próximo prestador. Seja um casamento, seja o relacionamento que for, seja a própria igreja. Meus irmãos, se nós não pensamos assim sobre a família, tampouco devemos pensar assim sobre a igreja. Nós não trocamos de igreja porque nos sentimos mais ou menos satisfeitos com os serviços da igreja. Quem pensa assim nunca estará satisfeito com uma igreja e nunca se comprometerá com uma única igreja. Sempre estará à procura de um prestador de serviço melhor. A igreja não é isso. A igreja tampouco é uma agência reconhecedora de talentos espirituais. Não, eu acho que meu tempo aqui acabou. Porque os pastores, o bispo, eles não reconhecem o meu talento, o meu chamado. Porque Deus me abençoou muito. Se Ele me abençoou muito, isso precisa ser reconhecido. Isso precisa ser colocado à disposição da igreja. Não, a igreja não existe como um lugar para reconhecer talentos espirituais. Nem do pastor, nem das ovelhas. O pastor e a ovelha que pensam assim nunca estarão satisfeitos com a igreja. Pelo contrário, se sentirão cronicamente insatisfeitos na igreja. Mas essas ovelhas, elas não respondem aos meus apelos. Esse pastor não reconhece o meu dom, o meu chamado. Acho que o meu espaço aqui está acabando. Eu acho que eu preciso ir para outro lugar onde eu seja mais útil, mais proveitoso para a obra. Não. A igreja não é uma agência de talentos espirituais. Seja do pregador, seja das ovelhas. Antes de mais nada, a igreja é a família de Deus, unida pelo Espírito Santo em torno da nossa fé comum em Cristo Jesus. A igreja é uma família. Então, nosso principal chamado, nossa principal vocação e nosso principal serviço é aprender a viver como uma família. É aprender a viver e a conviver com os membros da família de Deus. Como Paulo disse, sendo humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros, fazendo todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso é muito mais difícil do que pregar um sermão e fazer um gabinete pastoral. Isso é muito mais difícil do que tocar um instrumento e preparar um conjunto para cantar aqui num domingo. Isso é muito mais difícil do que abrir uma porta e receber um visitante com carinho e hospitalidade. Isso é muito mais difícil do que cuidar de um bebê e instruir uma criança na igreja de gente pequena. Isso a gente tira de letra, mas viver uns com os outros, com toda humildade, com toda a paciência, fazendo todo esforço para preservar o vínculo da paz, isso sim é difícil. Mas é o nosso principal chamado. Viver como a família de Deus
dia após dia, semana após semana. Como bem disse nosso fundador, meu saudoso avô, Bispo Roberto, a parte mais difícil da vida é a sua natureza diária. É o dia a dia, não é? Acordar cedo, se arrumar para trabalhar, para estudar, colocar pão sobre a mesa, pagar as contas, cumprir os seus horários, dormir cedo, se cuidar dia após dia após dia. O resto a gente tira de letra. Mas fazer esse trabalho diário, corriqueiro, é a parte mais difícil. Como na vida, assim também na igreja. Nosso principal chamado é de sermos a família de Deus, membros do corpo de Cristo. Então Paulo parte para a segunda metade do seu argumento, versículos 7 a 16. Se nós primeiro fomos chamados para ser a família de Deus, nós segundo fomos chamados para servir como a família de Deus. E não vamos expor aqui o texto versículo a versículo, mas vamos ver algumas ênfases desta passagem. Primeiro, quem foi chamado a servir na igreja? O que Paulo diz no versículo 7? E a cada um de nós foi concedida a graça. Ou seja, todos são chamados a servir, e não só alguns poucos. De novo, não existem duas categorias de discípulos de Cristo na igreja. Não existem dois tipos de crentes: os prestadores de serviço e os consumidores de serviço. O bispo, os pastores e os seus colaboradores e o restante. Não. Paulo só reconhece um tipo de discípulo: um servo, alguém que está a serviço de Deus e, portanto, a serviço da igreja. A todos, diz Paulo, foi concedida a graça, a cada um, e não só a alguns poucos. Sim, vimos corretamente, com base no versículo 11, que Deus designou alguns poucos para funções muito específicas: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas com que fim, diz o versículo 12, com o fim de preparar os santos, ou seja, todos os demais, para servir. Pastores e mestres treinam o restante da igreja para servir também. Pastores e mestres não fazem o trabalho da igreja por ela. Isso me lembra de uma história já contada aqui deste púlpito, de um pastor norte-americano que foi recrutado por uma igreja para pastorear aquela congregação. Isso é comum lá, né? Processos seletivos para pastoreio. Este pastor, uma vez convocado e empregado pela igreja, notou uma deficiência na sua igreja quanto à evangelização. Ele viu que era um povo que não tinha o hábito de compartilhar o evangelho. Então ele começou a pregar uma série de mensagens na sua igreja sobre o evangelho e a evangelização. E lá pelas tantas, no meio do sermão, uma pessoa levantou no meio da igreja. Por favor, ninguém tem ideias agora, ok? A pessoa levantou no meio do sermão, interrompeu a fala do pastor e em alta voz disse: pastor, alto lá, você está sugerindo que nós é que devemos evangelizar? Aí o pastor disse: sim, é isso que eu estou dizendo. Aí a pessoa disse com muita franqueza: não, pastor, nós contratamos o Senhor para fazer isso por nós. Que bom que ele teve coragem para dizer o que toda a igreja estava pensando. Mas é o que muitos pensam: não, os pastores estão lá para fazer o trabalho por nós. Nós temos essa cultura do profissional, né? Contratamos os educadores para ensinar os nossos filhos, os terapeutas para cuidar dos nossos relacionamentos, e os pastores para fazer a obra de Deus. Não é isso que a palavra diz. A palavra de Deus diz que Deus escolheu alguns poucos para preparar todos na igreja para a obra do ministério. Todos são capacitados por Deus, todos os que verdadeiramente forem filhos de Deus, habitados pelo Espírito Santo. Todos são instruídos a servir. É o sacerdócio de todos os santos: pais, mães, filhos, solteiros, casados, divorciados, viúvos, pastores, profissionais liberais, funcionários públicos, crianças, adultos, anciãos. Todos podem
todos devem servir na igreja, da menor à maior função, com mais ou menos responsabilidades. Como servimos? Paulo também diz, especialmente por meio do compartilhamento da palavra de Deus. Olhe para o versículo 11 em diante. O que há em comum entre todos estes dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? O que eles têm em comum? Todos eles são dons da palavra, do ensino da palavra. Porque é por meio da palavra, versículo 12, que a igreja é preparada para servir. É por meio da palavra que a igreja cresce e amadurece. A palavra é o fermento, é o sustento da igreja. Versículo 14, é a palavra que tira a igreja da sua infantilidade, que faz com que ela deixe de ser criança, facilmente enredada por falsos mestres, por enganadores, a fim de que ela seja madura, ela entenda, saiba discernir a verdade do erro. Ora, se é assim que pastores e mestres servem na igreja, por meio da palavra, como é que os demais na igreja servem? Versículo 15, também pela palavra. Antes, seguindo a verdade em amor. A ideia aqui, certamente, é de uma igreja que ouve, que entende e que obedece à palavra, mas a ideia também é de uma igreja que está sempre compartilhando a palavra uns com os outros. Paulo deixa isso claro no capítulo 5. O sinal de uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que fala entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele diz lá em Colossenses 3 que a palavra de Cristo deve habitar ricamente em nossos corações, que nós devemos ensinar, instruir e aconselhar uns aos outros. A Bíblia reconhece essas duas coisas. Sim, Deus escolheu alguns poucos para serem mestres da palavra, mas Deus escolheu toda a igreja para conhecer a palavra e ensinar a palavra uns aos outros. Pais ensinando filhos, famílias ensinando umas às outras. É assim que a igreja serve e cresce, principalmente pela palavra, seja no culto doméstico, num pequeno grupo de estudo bíblico, numa sala de aula, numa conversa de corredor ou de estacionamento, num telefonema, numa troca na rede social, Twitter, Facebook, WhatsApp, Zap. A igreja que cresce e amadurece é a igreja que está sempre compartilhando a palavra, falando sobre as coisas de Deus, trazendo a conversa de volta para a Bíblia. Sim, devemos servir também com os nossos gestos, com as nossas ações, mas principalmente com as nossas palavras, e palavras ditas em amor a partir da própria palavra de Deus. Para que nós servimos? Paulo responde, para que todos alcancem maturidade, crescimento na fé. Todos. Você já viu uma sala de aula onde um aluno está evoluindo menos do que os demais? O que acontece com a aula toda? Você esteve numa aula assim? O professor está tentando adiantar a pauta, o assunto, e parece que tem um ou dois alunos que estão sempre atrás dos demais, e a aula nunca rende. Ou talvez você já trabalhou numa equipe no escritório, onde tem um ou dois colegas que não se prepararam, não se formaram direito, estão sempre emperrando o avanço dos trabalhos da sua equipe. Alguém sabe do que eu estou falando? Assim como na aula e assim como no escritório, assim também na igreja. Quando um membro ou dois na igreja não amadurecem à altura dos demais, todo o corpo sofre. O crescimento da igreja está comprometido. Ou para usar uma imagem bíblica, a imagem do versículo 16, dos membros de um corpo, costumo usar esta imagem. Quantos de nós pensam regularmente no dedo mindinho do seu pé? Você dá muita atenção ao seu dedo mindinho? Eu não dou a menor atenção a ele, exceto quando ele está machucado. O que acontece quando o seu mindinho está machucado? Você não só pensa muito sobre ele, como todo o seu corpo tem que fazer um trabalho dobrado para compensar a falta de equilíbrio por causa daquele mindinho machucado, sim ou não? Assim é uma igreja
onde um ou dois membros não fazem a sua função. Todos os demais têm que trabalhar mais para compensar a falta daquele membro inoperante. Diz Paulo, todos foram chamados a servir, por meio da palavra, crescendo na palavra, para que todos possam amadurecer. Se todos não amadurecem, todos não podem servir. Mas se todos amadurecem juntos e crescem juntos, todos servem melhor. E por fim, por que nós servimos na igreja? Esta é a pergunta mais importante. Porque quem nos serviu primeiro, diz Paulo, a partir do versículo 7. Quem é que nos deu a graça? Quem é que repartiu a sua graça entre a igreja? Foi o Senhor da igreja, Cristo Jesus. Aquele que veio, aquele que desceu das alturas, aquele que se tornou homem como nós e morreu, mas ressuscitou e deu dons aos homens. Nós servimos porque Cristo primeiro nos serviu. Nós somos uma igreja de servos porque nosso Senhor é um Senhor servo e servo sofredor. Foi este Senhor quem disse aos seus discípulos que Ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ora, assim como foi com nosso Senhor, assim deve ser com seus discípulos. Os discípulos de um Senhor que foi servo são discípulos servos. São discípulos que amam servir e que servem com amor. Por que somos uma família de servos? Porque o nosso Senhor nos chamou a servir e Ele nos capacita a servir como Ele mesmo nos serviu. O Evangelho, meus irmãos, não é só mensagem, não é só as boas novas de que nós podemos ser membros da família de Deus. O Evangelho é a mensagem que nos ensina a viver como membros da família de Deus, uma família de servos. Esta não é uma família onde nós chegamos para sermos servidos, mas para servir a Ele e uns aos outros. Então Paulo já nos ajudou a responder a primeira pergunta. Quais são as bases do serviço de uma igreja saudável? Saudável são essas. Fomos chamados para ser a família de Deus e para servir como a família de Deus na terra. Vamos à segunda e última pergunta. Quais são os contextos principais do serviço de uma igreja saudável? Já vimos porquê e o que. A pergunta agora é onde? Pastor, onde eu posso servir? Onde Deus quer que eu sirva? Agora, com a minha vida, com os meus dons, meus talentos, meu tempo, meus recursos. Bem, a Bíblia nos oferece 3 respostas, 3 contextos principais onde a igreja deve servir. O primeiro deles encontra-se na carta de Paulo a Timóteo. Abra comigo em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Paulo disse ao seu jovem discípulo na fé, 1 Timóteo 5,8: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Qual é o primeiro lugar onde Deus nos chama ao serviço? É na faculdade? É no trabalho? É na vizinhança? É dentro da sala de aula na igrejinha? É no santuário? Não. O primeiro contexto, o primeiro lugar onde Deus nos chama a servir é dentro de casa. É junto à nossa família de sangue. O contexto aqui deste versículo fala do cuidado dos cristãos com as suas viúvas. Viúvas que no mundo antigo eram o símbolo de quê? De fraqueza, de dependência, de vulnerabilidade. Numa época em que não existia INSS, não existia previdência oficial, uma viúva era alguém que, aos olhos da sociedade, estava condenada à morte.
Paulo está dizendo, a igreja deve cuidar bem das suas viúvas. Timóteo instrua os efésios que eles devem cuidar bem daquelas que estão desprovidas de sustento e recurso. O princípio aqui se aplicaria a todos os familiares necessitados da nossa casa, que já nos serviram e que agora precisam do nosso apoio, especialmente os mais idosos. Irmãos, não se esqueçam dos seus anciãos. Não os entregue nas mãos de profissionais. Eles estão bem cuidados lá no asilo, eles estão bem cuidados lá pela equipe. Não, diz Paulo. A igreja deve cuidar dos seus, especialmente dos da sua própria família. Honrem os seus anciãos até o fim. Cuidem daqueles que cuidaram de nós no início da nossa vida. Mas o princípio vai além disso. O serviço de um lar cristão não para por aí com os mais idosos, os mais debilitados. Se voltássemos para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, ouviríamos Paulo dizendo: maridos, sirvam suas esposas. Como? Amando-as, derramando a sua vida por elas, liderando a sua casa pelo seu exemplo, cuidando da sua esposa como seu próprio corpo. Esposas, sirvam seus maridos, honrando-os, auxiliando-os na administração do lar, cuidando dos afazeres da casa, cuidando dos filhos. Também maridos e esposas, filhos, sirvam os seus pais, honrando-os, obedecendo-os. Pais, sirvam os seus filhos, ensinando-os, instruindo-os no amor e no temor do Senhor. Ou seja, o serviço de um lar cristão envolve todos os membros da casa, todos eles exercendo o mesmo espírito, não a mesma função. Pais são pais, filhos são filhos. Irmãos, ouçam-me com cuidado. Quem manda na casa são os pais, não os filhos. E se nenhum dos dois mandar, o cachorro vai mandar na casa. Alguém tem que mandar nessa casa, você sabe do que eu estou falando. É o cachorro que comanda a casa do sofá. Ele tem mais voz de comando ali do que todos os demais. Bem, se os pais não fizerem seu trabalho, se o cachorro não fizer o trabalho, os filhos farão o trabalho de governar a casa. Pais, vocês são os pais, não os filhos. Não tenham medo de exercer sua autoridade divina de uma maneira santa. Não temos todos os mesmos papéis, mas temos o mesmo espírito. Todos somos servos dentro de casa, cada um no seu papel, maridos, esposas, pais e filhos, inclusive os nossos pequeninos. Pais, um conselho: ensine os seus filhos a serem servos desde pequenininho. Mesmo que vocês possam entregar todas as tarefas da casa para uma profissional, não o façam. Deixe que eles tirem o lixo de vez em quando, que eles ponham a mesa, que eles saibam arrumar o quarto. Hoje, se uma criança souber arrumar o seu quarto, ela é superdotada. Uau, ela não destruiu o seu quarto, ela sabe organizar o seu quarto. O que uma geração anterior era a coisa mais comum e esperada de todas as crianças, sim ou não? Não estraguem seus filhos, pais. Deixem que eles aprendam a servir. Eles peguem uma vassoura de vez em quando, lavem uma luz. Parece coisa boba, mas a longo prazo não é. Porque se eles não aprenderem a servir em casa, não servirão na escola, não servirão no trabalho e certamente não servirão na igreja. Sabe por quê? Tem sempre alguém para fazer o trabalho por elas. Uma família cristã serve, todos servem, e principalmente pelo serviço da palavra. Pais, honrem o culto doméstico. Pais, aconselhem os seus filhos na palavra. Famílias, nós só cresceremos e amadureceremos como famílias se formos fiéis na palavra de Deus, dia a dia, semana a semana, ano a ano. Não menospreze o que a palavra de Deus pode fazer na sua casa, se ela for lembrada dia após dia. Começa em casa, não termina lá.
Volte comigo para a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6, versículo 10 diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Qual o segundo contexto no qual a igreja serve? Depois da família de sangue, vem a família da fé, vem a própria igreja, a comunhão dos santos. Aqui também, no contexto, Paulo está falando de uma ajuda material. Está falando sobre socorro possivelmente prático e até mesmo financeiro, àqueles dentro da igreja que estão passando necessidade. Paulo não está sozinho neste conselho. 1 João capítulo 3, versículos 17 e 18, e Tiago 2, 14 a 17 dizem a mesma coisa. Se você vir o seu irmão sofrendo dentro da igreja e passando necessidade, ajude-o, socorra-o, não só com as suas palavras, mas com sua ajuda financeira, prática, material. Se somos família, se somos membros do mesmo corpo, então compartilhamos tudo em comum, não só a mesma fé, mas até mesmo os nossos tesouros. Não é isso que vimos em Atos 2? Tinham tudo em comum, ajudavam uns aos outros e partiam o pão. Então, na igreja, servimos com os nossos dízimos e ofertas também para honrar os nossos ministros, os nossos pastores, mas servimos sempre que for necessário. Sempre que surgir uma necessidade na congregação, alguém desempregado, alguém precisando de um socorro, uma cirurgia de emergência para a qual não tem recursos, ajudamos. Ajudamos porque são membros da nossa família. Mas o serviço na igreja estende-se a toda sorte de necessidade, condizente com os dons e talentos que Deus nos deu. Então, você é uma pessoa hospitaleira, extrovertida, então coloque um terno e ajude na introdução. Diácono Kid, eu estava aguardando este amém. Se você sabe tocar um instrumento, procure o irmão Maurício e apresente-se para o louvor. O Maurício está dando um coro aqui. Se você tem o dom do ensino, gosta de criança, pode ajudar com elas em todas as faixas etárias possíveis, ofereça-se na igreja de gente pequena. Adriana, represente a igrejinha aqui. Amém. Mas entenda que serviço na igreja não se resume à Santíssima Trindade de igrejinha, louvor e introdução. Ah não, pastor, eu não sei receber pessoas, eu não sei tocar um instrumento, eu não tenho jeito com criança, eu vou ficar no banco. Não desdenhe todas as oportunidades que Deus te der de servir aqui dentro. Sejam essas oportunidades visíveis, reconhecíveis ou não. Você sabe de alguém que está enfermo, que não tem vindo à igreja, que precisa de uma visita? Visite esta pessoa. Não espere o pastor fazer isso, ele fará isso também. Mas se o pastor tiver que fazer a primeira visita para que os outros façam, esta pessoa nunca receberá o carinho necessário. Você identificou alguém aqui que você não conhece pelo nome? Apresente-se. Não espere o bispo ou o pastor dizer, agora vamos lá, vamos nos conhecer. Dê as boas-vindas a essa pessoa. Não espere o pastor ou o introdutor ser o primeiro a reconhecer esta pessoa. Você viu alguém aqui entrando desanimado? Visivelmente abatido? Não saia daqui nesta manhã sem puxar essa pessoa para uma conversa e dizer, como é que eu posso orar por você? Você está sabendo de alguém que está sofrendo necessidade? Diga, como é que eu posso ajudar? Você sabe de alguém que está recém-convertido nesta igreja? Que está prestes a passar por uma grande prova da sua fé? Familiares não concordam, os amigos não darão apoio. Encoraje esta pessoa.
Você sabe orar? Ore, 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 ore. Porque não existe serviço mais importante na igreja do que o serviço dos joelhos. Ore pelos seus pastores, ore pelos trabalhadores, ore pelos visitantes, ore pelos recém-convertidos, orem pelos desanimados, os desempregados, os enfermos. Ore, ore. Há uma multidão de maneiras que você pode servir nesta igreja sem sair do banco, sem ter que vestir um terno e preencher uma escala. Se você puder fazer isso também, amém. Se não, sirva onde você estiver. Olhe ao seu redor e pergunte-se: a quem eu posso servir, como, quando? E se mesmo assim você não souber como servir, ore, peça a Deus uma oportunidade. E se mesmo assim você precisar de encorajamento, procure um dos pastores. E a mim também, nós teremos a resposta na ponta da língua. Venha para nós e pergunte: como é que eu posso ajudar? E nós te mostraremos exatamente onde você pode ajudar. Mas nesta igreja, ninguém esquenta o banco. Ninguém fica de babador. Todo mundo de avental. Deixe o babador em casa, venha com seu avental pronto para servir nesta casa. Disse Paulo: enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Especialmente não quer dizer exclusivamente. Se devemos fazer o bem a todos, especialmente aos da fé, isso não exclui os que não são da fé. E aí nós temos o terceiro contexto: nossa casa, nossa igreja, nosso mundo. Como família de Deus, nós somos chamados a servir todos que nós pudermos. Para onde nós apontarmos o nosso nariz neste mundo, nós encontraremos uma necessidade e uma oportunidade para servir. Podem ser órfãos, viúvas ou idosos num asilo. Podem ser enfermos ou encarcerados, famintos, desabrigados, marginalizados, viciados, dependentes químicos, amigos incrédulos, vizinhos descrentes, colegas ateus e agnósticos, e talvez até alguns inimigos, a quem Deus ordena que você ame e ore por eles. Você tem alguns inimigos? Tem? O que Deus te ordena a fazer? Sirva-os, ore por eles. Não retribua mal com mal, vença o mal com o bem. Porque Cristo nos amou quando ainda éramos inimigos dele. Então sirva a todos, de todas as maneiras, em toda oportunidade, mas principalmente, sirva com a palavra de Deus. Sim, pregue o evangelho com as suas ações, mas nunca deixe de pregar o evangelho com a palavra de Deus, seja em casa, seja na igreja, seja no mundo. Seja um proclamador da palavra, mas disso falaremos na semana que vem. Então, para que serve a igreja? Por que nós estamos aqui? Todos já devem responder a esta altura. Nós estamos aqui, primeiro, porque Cristo nos serviu, porque Ele se fez servo, porque o Rei da Glória deixou o seu lugar de glória, se humilhou para nos servir, dando a sua vida pela nossa, amando inimigos, pecadores miseráveis como eu e você. E porque Ele nos amou e nos serviu, Ele nos fez sua família, uma família de servos, de gente que serve, seja em casa, seja na igreja, ou fora de casa e fora da igreja, neste mundo afora. Sirvamos, porque Cristo primeiro nos serviu. Mas a verdade é que nenhum de nós tem servido à altura do nosso chamado. Só um serviu perfeitamente, foi Jesus Cristo. E aquele que nos dá graça para servir
é aquele que nos perdoa pela sua graça. Perdoa as nossas omissões, onde temos sido omissos em casa, na própria igreja, na vizinhança, no trabalho. Ele sabe onde temos falhado, Ele sabe o que temos deixado de fazer. Ele nos chama de novo a nos arrependermos, crermos na sua graça e servirmos. Nas palavras do apóstolo Pedro, cada um exerça o dom que recebeu pela graça de Deus para servir aos outros, administrando fielmente a graça em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, para que em todas as coisas Ele receba a glória, mediante Jesus Cristo, a quem seja o louvor para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor bendito, como é difícil para nós sairmos das nossas zonas de conforto. Como é difícil para nós abandonarmos nossa acomodação, seja em casa, seja na igreja, seja onde for. Perdoe-nos, Senhor, nosso comodismo. Perdoe-nos, Senhor, nosso egoísmo. Perdoe-nos por chegarmos tantas vezes a este lugar procurando saber como nós seríamos servidos, e não como o Senhor deseja que te sirvamos e sirvamos uns aos outros. Perdoe-nos, Senhor, perdoe-nos, Senhor, por não aplicarmos os dons e os talentos que o Senhor nos concedeu para a edificação da tua igreja, da nossa própria família, para o socorro e o auxílio daqueles que estão neste mundo sem Cristo, sem esperança. Vizinhos, amigos, parentes, colegas, conhecidos íntimos, que temos deixado de servir. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Cristo Jesus, perdoe-nos pela tua graça e misericórdia. Ajude-nos, Senhor, a deixarmos as nossas áreas de conforto, a cumprirmos o nosso papel em todo tempo, em todo lugar, em toda circunstância, servindo assim como o Senhor nos serviu primeiro, com amor, com renúncia, com sacrifício, com fidelidade, não para a nossa glória, mas para a tua glória, Senhor, e para a tua glória somente. Ajudando maridos a servirem suas esposas, esposas a servirem seus maridos, ajudando filhos a servirem seus pais, pais a servirem seus filhos, pastores e ovelhas neste lugar a servirem uns aos outros, para que todos cresçam, todos amadureçam, pelo poder da tua palavra e do teu amor. Senhor, levante neste lugar uma família de servos e de servas, uma família de pessoas que amam servir e que servem com amor, seja abrindo uma porta, acolhendo uma criança, recebendo um visitante, tocando um instrumento, dando uma aula, encorajando o desanimado, intercedendo pelo teu povo, levando adiante tua palavra para os perdidos neste bairro, nesta cidade, visitando os enfermos, amparando os carentes. Faze de nós o que tu quiseres, Senhor, como tu quiseres, onde e quando quiseres, para que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em o nome de Cristo Jesus. Amém.